Nós somos uma geração que pagou pela guerra. Vocês podem ter orgulho disso. Nós enfrentamos a maior crise sanitária, o PIB de todo mundo lá fora caiu mais que o nosso, nós voltamos mais rápido, voltamos a ver. Depois disseram que não íamos crescer no ano seguinte, que era o ano passado, né? Porque nos pegaram em 2020, o PIB caiu 3,9%. 2021 disseram que nós íamos ficar em recessão, eu disse que nós íamos voltar em V. Nós voltamos em V, crescemos 4,5%. Aí disseram que esse ano a gente não ia crescer, ia ter uma recessão de menos 1,5%. E eu disse, vocês vão passar o ano revendo para cima. Estão revendo para cima, já crescemos, se a gente não crescer nada daqui até o fim do ano, o Brasil cresceu 2,4%, 2,5% esse ano. Quer dizer, é claro que vai crescer mais, nós vamos crescer quase 3% esse ano. Então, o Brasil já se levantou. Nós estávamos quebrados, quando chegamos, encontramos governo quebrado, estatais quebradas, fundo de pensão quebrado, tudo quebrado. Nós botamos o Brasil em pé, o Covid jogou o Brasil no chão de novo. Nós botamos o Brasil em pé de novo. E a novidade, como nós seguimos com as privatizações, desinvestimos 260 bilhões. Como nós desalavancamos os bancos públicos, fazendo os campeões nacionais devolverem o dinheiro. E ao mesmo tempo transformando esses empréstimos em empréstimos para pequena e média empresa. Foram mais 240 bilhões. E como nós pagamos pela crise, porque o dinheiro que nós dávamos para combater a saúde, o problema da saúde, nós, de outro lado, exigíamos sacrifício de estados, municípios e do governo federal, não dando, interrompendo os reajustes salariais. Não fazia sentido, milhões de pessoas perdendo emprego, morrendo, e você tem estabilidade de emprego, tem um salário muito mais alto, trabalha em home office, ainda vai pedir aumento de salário no meio de uma guerra? Então, quando nós fizemos essas medidas, resultado, todos diziam que a nossa dívida PIB ia para 100% do PIB. Quando nós chegamos aqui, era pouco mais de 76%. Gastávamos 19% do PIB. Com a doença, nós fomos a 26,5%. Acabou a doença, nós voltamos para 18,7%. Ou seja, é o primeiro governo que está gastando menos no final do mandato do que quando chegou. Enfrentou 2 guerras, essa geopolítica da Ucrânia e da Rússia e a guerra sanitária que foi o Covid. E a nossa dívida PIB, que era 76, foi 88, não foi a 100, como diziam, e já voltou para 77,5 e vai cair para 76 ainda esse mês, porque nós estamos espremendo lá o BNDES para devolver o dinheiro, a despedalada final, está nos devendo aí uns 90 bilhões, tem que pagar até o fim do ano aqui, porque nós queremos dizer o seguinte, somos uma geração que enfrentou as 2 guerras, pagou tudo, vacinou a população inteira, está crescendo de novo e não empurrou a conta para os filhos e netos. Nós pagamos, os senhores pagaram, cada um do seu jeito, cada um na sua forma, com o seu sacrifício, com o seu esforço. Então, a economia brasileira está em pé, está forte, está crescendo, está com a situação fiscal. Estamos no primeiro superávit nosso em 13 anos. Em todos os níveis de governo. Não é que nós estamos em equilíbrio porque o governo federal se ajustou e deixou estados e municípios com o PIDs na mão. Ao contrário. É a primeira vez desde a redemocratização que todos os municípios brasileiros pagaram o 13º, pagaram os fornecedores, está todo mundo em dia. E a mesma coisa os 26 estados e o Distrito Federal. Está todo mundo em boa situação. Então, o Brasil enfrentou a crise, caiu, se levantou, está crescendo de novo, a inflação está começando a descer, o crescimento revisto para cima a cada momento, vocês estão vendo isso. No início do ano era menos 1,5%, depois 0%, depois mais 1%, mais 2%, agora já é 2,5%, já estão revendo, agora já tem gente falando 3%. Quer dizer, revisão de crescimento para cima. Revisão de inflação para baixo. Era 11, 10, 9, 7%. Os últimos números do Focus agora já são 6,7, 6, já tem gente falando de 6,2, quer dizer, inflação descendo, crescimento aumentando, desemprego, quando nós chegamos era 11,5, quase 12, com o Covid foi a 14,9, quase 15%, voltou para 14, 13, 12, 11, 10, 9, nós estamos em 9,1. Até o fim do ano,
dá tempo da gente levar para 8. E vai ser a menor taxa nos últimos 13, 14, 15 anos. Então, o Brasil está bem, o Brasil está forte. E lá fora, o mundo está em turbulência e vai piorar. A América Latina está desmanchando. Os senhores estão vendo, os senhores estão lendo, os jornais estão vendo. Está acontecendo no Chile, o que está acontecendo na Argentina, o que já aconteceu na Venezuela. Os senhores estão vendo o que está acontecendo. Na Europa a mesma coisa. Hoje o Banco Central Europeu acordou. Acordaram um ano depois. Nós estamos conversando com eles já há um tempão e dizendo a eles: vocês estão dormindo no volante, vocês estão dormindo no volante. E eles olhando para o Brasil achando que quem são esses caras aí para falar assim com a gente. Acordaram hoje. Hoje o Banco Central deu um teco para cima. Ou seja, estão começando a descer. Economia, começando a rever o crescimento para baixo. Os americanos, recessão no primeiro semestre. Quando nós vimos lá no início do ano, a previsão de crescimento deles era 4, 5%. E para o Brasil era recessão de menos 1,5%. Agora mudou. O Brasil vai crescer 3% e recessão é com eles lá. E eles é que estão entrando em recessão. Não somos nós. Isso é bom para nós? Não. É ruim para o mundo inteiro. Mas diz muito a respeito de nós brasileiros. Se inventar a favor, bom, a gente vai mais rápido. Se inventar contra, não tem problema não, nós vamos também. Foi o que a gente fez durante a crise da pandemia, é o que nós estamos fazendo esse ano com a guerra da Ucrânia, e é o que nós vamos fazer para frente. O Brasil vai seguir crescendo, porque nós fizemos reformas durante a pandemia. Nós somos o único país do mundo que seguiu com reformas no meio da pandemia. As empresas estavam no chão, lei de falência. Precisamos ajudar as pequenas e médias empresas? Pronamp, PEAC, todos os programas de crédito. Tem que manter emprego? O BEM, benefício emergencial. Tem que ajudar os vulneráveis? Auxílio emergencial. Temos que nos integrar à cadeia global de produção? Reduzimos as tarifas de importação do Mercosul pela primeira vez em 30, 40 anos.